Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre o uso excessivo de telas por crianças. O que pode causar, se existe algum limite adequado e também possíveis soluções para evitar o uso prolongado. O nosso convidado é o Dr. Danilo de Moraes, médico especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Bem-vindo, Dr. Danilo. Olá a todos. Olá, Sérgio. Doutor, o que o uso em excesso de telas pode causar às crianças? Não, uma série de coisas, na verdade. Desde alterações na saúde mental, como transtorno de ansiedade ou mesmo depressão, porque tudo que a gente tem acesso hoje em dia, né, a gente sabe que a maioria das coisas ali não é real e a criança ou adolescente nem sempre tem essa capacidade de perceber essa diferença. Também pode gerar transtornos psiquiátricos, como TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de vários outros transtornos alimentares, que podem ir desde comer mais do que o necessário ou menos, gerando obesidade ou desnutrição. Alterações do sono, isso é muito importante. No nosso organismo, naturalmente, a gente produz dois hormônios, cortisol e melatonina, que ajudam a funcionar corretamente o ciclo circadiano. Como que eles funcionam? Vou fazer um breve resumo para todo mundo entender. De manhã, nasce o sol, luminosidade na retina, na pele também, mas principalmente na retina. O organismo manda informações para diminuir a produção de melatonina e aumentar a produção de cortisol, que é o hormônio da luta e da fuga e do estresse, sendo que a melatonina é o que induz a qualidade do sono, né? Diminui a pressão, temperatura, respiração, metabolismo, essas coisas. O que acontece com o uso de tela que atrapalha o sono? Criança à noite o sol se põe, diminui esse estímulo, é para produzir melatonina. Daí a criança está com celular ou com televisão, alta luminosidade bem na retina, com luz branca, luz azul, quase todos os tipos de ondas ali. Então, assim, o organismo vai entender o quê? Opa, é hora de produzir cortisol e inibe ou reduz a produção de melatonina. Moral da história, qualidade do sono da criança diminui, desenvolvimento pôndero estatural e intelectual, todo fica prejudicado. Além disso, a gente nota muito mais sedentarismo. É lógico, a criança vai brincar de futebol, ela vai correr, vai se exercitar muito mais que a criança que está no tablet. Além de transtornos de imagem corporal. Se parar para observar hoje em dia, praticamente quase nenhuma foto é sem filtro. Mesmo que você tire uma foto que poste lá sem filtro, o próprio software do celular, do tablet, da máquina fotográfica, ajustou algumas coisas ali. Daí a criança vê aquela perfeição. Na hora que ela se olha no espelho, ela não se identifica, se acha feia, se acha deformada. E todo mundo que ela vê, sendo a maioria pela tela, também é perfeito. Daí ela começa esses transtornos de imagem corporal, além de transtornos posturais, musculoesquelético, dependendo da posição, né, que a criança vai ficar com o aparelho ali, e pode causar também problemas auditivos. Doutor, e quando a gente fala em uso excessivo de telas, de que telas a gente está falando? O doutor comentou celular, eventualmente tablet. Quais são essas telas e qual seria uma boa alternativa de substituição, de repente, algum dispositivo cuja tela seja mais simples, né? Menos luminosa para essa criança? Então, as telas que dão mais problemas, em geral, são os celulares e os tablets. Televisão, se puder evitar alguma coisa, é importante também manter uma distância mínima, né? De televisão, o ideal é que o mínimo seja 1,5 m, celulares e tablets, 30 centímetros no máximo de proximidade. Sendo que o ideal é evitar essas telas, e principalmente tablet e celular, que tem muito mais interação da criança. O uso ideal é sempre com o pai do lado e conferindo o uso, porque ali, além do problema corporal e psicológico do uso, ainda tem esses problemas sociais de quais conteúdos vai chegar até a criança, né? Para tentar resolver isso, o ideal para qualquer coisa que você vai ensinar uma criança, desde alimentação ao uso de tela, qualquer rotina, é o exemplo, sabe? Os pais darem o exemplo é a melhor coisa. Está em casa, na hora do almoço, nas horas importantes, não usem tela. A gente sabe que é difícil, mas assim, é importante dar exemplo para o filho. Além disso, procurar matriculá-los em atividades físicas, natação, algum esporte, lógico, que a criança goste, tem que ser prazeroso para ela. Mas alguma atividade física ela goste, atividade ao ar livre, no meio ambiente. Ocupar o tempo da criança com coisas saudáveis para evitar a necessidade do uso de tela. Agora, doutor Danilo, a gente falou em tempo limite, né? Existe alguma orientação de tempo limite diário, inclusive conforme a faixa etária? Quais seriam esses limites? Sim, existe.
o adequado, o ideal seria não usar a tela. Mas sabemos que hoje é praticamente impossível, até por conta que a modernidade, os estudos, muita coisa depende de aula online, home office. Hoje estamos aqui graças à tela, né? Então, assim, o ideal seria não usar. A gente entende a necessidade de alguns usos. Para tentar ser menos danoso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, tem algumas orientações. Por exemplo, de 0 a 2 anos, o ideal é zero tela. Não tem necessidade. A gente entende a facilidade de dar uma tela para uma criança para dormir ou parar de chorar. Mas, assim, é o filho, os pais têm que cuidar direito. Se dá tela, vai resolver isso, mas vai dar uma série de outros problemas lá na frente. Então, seria uma troca não muito vantajosa para os pais que fazem isso. Dos 2 anos aos 5 anos, já dá para usar um pouquinho mais, mas assim, é muito pouco. É algo tipo 1 hora por dia, entendeu? E de preferência procurar não usar, mas até 1 hora ali por dia, ok. A partir dos 5, já não tem limitação de hora, o que não significa que é para deixar livre, tá? O ideal, mesmo a partir dos 5, continua sendo usar o mínimo de tela possível. Claro, a partir dos 5 começa a escolinha, tudo, alguma coisa, então já é um pouco mais liberado, mas desde que os pais estejam sempre monitorando, nunca deixar livre acesso, principalmente à internet ou acesso a conteúdos indesejados. Doutor Danilo, muitos pais tentam estabelecer esses limites e acabam, às vezes, não tendo tanto sucesso, né, em controlar os limites de uso de tela pelos seus filhos. Quais seriam boas dicas para os pais que estão nos assistindo terem sucesso nessa missão de limitar o tempo de uso de telas pelas crianças? Cada faixa etária e cada criança, na verdade, é um mundo à parte. Eu costumo falar que na pediatria nós somos vários mundos, assim. Então, é um pouco individualizado. Mas, assim, é multifatorial a conduta que tem que ser para ter o sucesso. Além do exemplo, como eu já citei antes, dar o exemplo, né? Não ficar usando na frente deles. Dependendo da idade da criança, conversar, explicar para ela, explicar que não é um castigo, que ela não está usando o celular por castigo. Porque senão a criança vai se sentir culpada de algo que ela não é culpada. Então, assim, conversar, explicar para não traumatizar a criança, para a criança entender que aquilo não faz bem para ela, dependendo da idade, e para crianças menores que não vão entender, tentar negociar, tentar colocar outras atividades no meio que a criança acaba desviando a atenção e esquece da tela. Essas acho que são as principais características. Claro que é individualizado, como eu falei, mas com isso já a chance de ter sucesso já aumenta bastante. Doutor, algum desses males causados pelo uso em excesso de telas, eles podem gerar sequelas para a fase jovem e até adulta dessa pessoa, dessa criança? E essas sequelas podem até ser permanentes? Então, não é algumas. Na verdade, praticamente todos esses problemas, se não tratados, se deixar eles acontecer, vão trazer problema para a fase adulta. Não é pode, é vão, entendeu? Então, assim, realmente é muito assustador a quantidade de uso indiscriminado de tela na infância que a gente tem observado. Então, assim, claro que isso tudo é algo muito novo, piorou muito com a pandemia, até pela necessidade, e ainda não tem grandes estudos de longo prazo para a gente confirmar, tem um estudo tal de tal lugar, confirmando, mas já tem vários estudos mostrando malefícios, sim, a longo prazo. Lógico que a gente ainda não tem um longo prazo suficiente, mas o tipo de dano que eles causam não são danos temporários, são danos crônicos, entendeu? Então, assim, por exemplo, o uso de tela, uma das causas dele, ele causa muito sedentarismo. A gente até falou antes também, lógico, né? Em vez de brincar, vai ficar no celular. Sedentarismo causa obesidade, diabetes, insuficiência renal. Então, assim, todos os problemas aí vão gerar problemas até maiores, né? Nem que vão permanecer na idade adulta, eles vão gerar problemas maiores lá na frente. E falando nesses problemas na fase adulta, jovem, etc., que tipo de políticas públicas existem, ou se não existem, seriam muito úteis para evitar isso, pensando, né, em poupar casos de saúde, comprometimento da saúde da população? A principal forma de política pública para esse caso, no momento atual, né, que claro, depende de cada momento, é investir em informação, informar os pais. Porque o que eu percebo, como eu falei, no consultório a gente nota a quantidade de uso excessivo de tela em crianças. Só que o principal, a maioria dos pais ali, eles não têm noção do quão mal está fazendo para os filhos, entendeu? Então, assim, educar os pais, mostrar para eles o mal que isso faz e dar opções de ajudar a resolver, ou seja, a mídia, né?
chegar a informação para os pais. Esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, aqui, essencial para a população. É isso, é informação. Não é nada mágico, nada caro, nada inalcançável, entendeu? É só uma política de informação. Como eu falei, como a gente está percebendo essa piora, a transição acontecendo agora, e as políticas públicas, até questões administrativas, a gente sabe que demora um pouco, então por isso que a gente ainda não nota nada de muito eficiente. Mas assim, já tem alguns trabalhos iniciados, até pela SBT, pelo próprio Ministério da Saúde, de conscientização da população. Mas o principal é estender ainda mais essa informação para que a informação chegue nas pessoas. Com essas informações todas chegando nos pais, tenho certeza que todos os pais vão tentar evitar a tela. Doutor Danilo, muitas vezes a gente presencia em shoppings, em voos, transportes públicos, restaurantes, as crianças fazendo uso de telas sem fone de ouvido, com aquele ruído, com musiquinha, com o áudio saindo e eventualmente perturbando quem cerca aquela criança. O uso de fone de ouvido na criança com uma idade muito jovem, pode atrapalhar duplamente o uso de tela, mais o áudio saindo no ouvido da criança que ainda está com uma idade muito recente? Sim, pode atrapalhar sim, mas aqui sim cabe o pode. Por quê? Se for um fone de ouvido adequado, acolchoado, com a intensidade sonora baixa e tudo, isso não necessariamente vai causar problema para a criança. O problema o que é? Como que você controla isso? Comprar o fone adequado é tranquilo. Tem fones que você já compra com limite de redução de ruído, só que até que ponto você está controlando o dedinho da criança no aparelho? Até que ponto você vai ter certeza que aquele ruído vai estar menor? Então, assim, na prática, apesar de, considerando tudo isso ser ok, na prática, quase sempre vai ter momentos de falha no uso de fone. Então, por mais que teoricamente uma coisa não necessariamente cause a outra, na prática, quase sempre a gente nota que, sim, lesiona também o ouvido, diminui a acuidade auditiva e pode dar até alguns outros problemas maiores no futuro. Agora, doutor, no início do programa, o doutor citou alguns males do uso excessivo de telas. Não chegou a comentar especificamente sobre a pergunta que eu vou fazer agora. Parece natural, mas para quem está nos assistindo e tem essa dúvida, o uso excessivo de telas causa um uso prematuro, uma necessidade prematura de uso de óculos para a criança, para o jovem? Com certeza, com certeza. Pode causar lesões desde hipermetropia, que até então passa até mais desapercebido no início, mas uma das principais causas do uso de tela enquanto criança, na pediatria, é justamente miopia precoce. E com a miopia, só com óculos, não tem como você enxergar bem com miopia sem correção, vai ter que corrigir de alguma forma com óculos ou alguma outra forma no futuro, mas pode sim. Por isso que eu deixei claro ainda no início, mas em outra parte da entrevista, sobre a questão das distâncias mínimas. 30 centímetros para tablet, celular, se for ler, ou 1,5 para TV, mas isso é distância mínima, que abaixo disso lesiona muito, altera muito o globo ocular. Mas mesmo distâncias maiores podem sim acelerar o processo de necessidade de uso de óculos ou de correção de lente de alguma forma. E esse uso excessivo de telas, doutor Danilo, ele pode provocar uma visão distorcida da criança, e depois na fase jovem, do meio ambiente, até pela falta de contato com o meio ambiente, de atividades externas. Que percepção do meio ambiente que essa criança que faz uso excessivo de telas vem a ter? Sérgio, isso causa muito, e isso me assustou muito na pandemia. No início, em 2021, no início das reaberturas, que começou a atender ambulatório, eu comecei a notar que eu estava encaminhando muito paciente para a área da neuropediatria, alguma coisa com suspeita de autismo. E aí, logo falei, gente, o que aconteceu? Fui atrás, conversei com alguns colegas neuropediatras, eu entendi, na verdade, o que é. O uso de tela, por conta da pandemia mesmo, diminuiu o contato social da criança, também por conta da pandemia, por conta da tela, causa muito isso. E as crianças, dependendo da faixa etária, não desenvolveram habilidades básicas, como, por exemplo, a interação social, que é uma habilidade fundamental para viver na sociedade hoje em dia. E a gente nota isso nas crianças menores, a gente trabalha com muitos, praticamente quase todos os dias. Muitas crianças hoje, pequenas, têm dificuldade de interação social, de conversar com outra pessoa, ou mesmo de dar atenção. Então, assim, muda a noção de sociedade da pessoa,
causa muito, outra coisa que pegou muito é a ansiedade, que eu tinha citado antes, assim, causa muito, porque no celular e no tablet, a criança está clicando, é tudo no tempo real, ela não tem que esperar. Porque a televisão ainda tem essa vantagem, é passivo, mas você ainda espera, você ainda trabalha com isso. O tablet e celular não. E eu vejo muito isso em consultório, às vezes os pais deixam a criança mexer no celular, alguma coisa durante consulta, a criança está lá vendo no YouTube, parece propaganda do YouTube, e a criança fica irritadíssima e brigando. Isso é o quê? Ansiedade. E eu falo em crianças de 2 aninhos, não é criança de 10 anos, não. 2 aninhos eu vejo isso, 1 aninho e pouco, entendeu? Que já consegue, nem fala ainda, mas já consegue mexer no celular. Atraso na fala, que nós não comentamos ainda, isso eu também tenho pego por conta do uso de telas. Então, assim, além dos problemas na própria criança, os problemas físicos, também causam esses problemas sociais, ambientais, sem falar que, no caso da criança usando um fone de ouvido, ela está totalmente desconectada do mundo, né? Então, assim, se tem uma situação de perigo, que caso a criança ouvisse o barulho, ela ajudaria o pai a correr, desviar alguma coisa, ela vai perder, entendeu? Ela não vai conseguir, não vai entender o que está acontecendo. E tem esses riscos a mais ainda. Foi comentado agora pelo doutor sobre atenção. Então, uma criança que faz o uso em excesso de telas, ela estaria mais propensa, por estar focado naquela tela, naquela visão, a desenvolver mais foco, mais atenção e até, eventualmente, não prestar atenção se está numa situação de perigo pelo lado, né, ao redor, como o doutor comentou, ou um déficit de atenção. Por mais contraditório que pareça, se ela está atenta à tela, ela desenvolve uma falta de atenção para o futuro. O mais curioso é que pode causar os dois. Depende muito do estímulo e da pessoa e da criança que está recebendo o estímulo. Mas porque, assim, quando a criança está usando a tela, principalmente com um fone de ouvido, está com fone próprio, a atenção da criança está super concentrada ali. Isso, se isso é ruim por causar... Não é ruim, né? Fala assim, para estudo é bom, por exemplo, é um benefício, sim, usar o fone, a tela para estudo, a concentração vai ficar um pouco melhor. Só que até que ponto que ele vai ser usado, essa concentração só no estudo ou para outras coisas da vida, como a questão do risco de ignorar outras pessoas, de não ter contato social, mas tem crianças que não, que apesar do uso da tela, talvez por esse tanto de interferência, muita coisa é muito nova, então é difícil a gente dar a explicação exata, mas tem criança que desenvolve o transtorno mesmo de atenção, hiperatividade e até agressividade. Então, assim, os dois problemas são graves, são aparentemente antagônicos, mas a mesma coisa pode causar os dois. Vai depender do estímulo que está recebendo e da pessoa que está recebendo o estímulo, como que ela vai interpretar isso, entendeu? Doutor, agora, em outro sentido, no sentido do videogame, né, os jogos eletrônicos, muitos deles têm exercícios e atividades que exigem da criança o raciocínio lógico, né? Exploram o raciocínio lógico, até eventualmente a língua estrangeira, falo por experiência também. Como o pai, a mãe, encontra modo de otimizar o tempo que deixa a criança exposta ao videogame, ao jogo eletrônico, tendo esse benefício também de muitas vezes possuir jogos que exijam o raciocínio lógico da criança. A sua pergunta foi muito boa, que já me fez pensar em algo que está acontecendo. Parece que a gente está demonizando a tela. As minhas respostas estão parecendo isso. Não é, tá? Como eu falei, é evolução, é modernidade. A gente vai se adaptar a isso. Isso traz uma série de vantagens. Inclusive, isso que você citou é uma pergunta excelente, porque realmente tem muitos jogos, não só jogos, atividades, enfim, online, que seja, que estimulam uma série de atividades cerebrais, desde raciocínio lógico, memorização, uma série de coisas que vão trazer benefícios para a criança. Então, assim, o problema não é o uso da tela, é o uso inadequado, seja por situação, por tempo, por distância, ou por uso, né, por consumo de conteúdo. Mas, assim, dentro do limite adequado para a idade, com acompanhamento dos pais, com relação ao conteúdo, pode, sim, ser benéfico em várias situações, como o caso citado, de jogos, atenção, concentração, raciocínio lógico, esse tipo de atividade ajuda bastante, sim. Doutor Danilo, a gente está em 2022, como o doutor comentou, uma era bem digital, muito uso de tela. Queria saber a sua opinião em termos de uso de telas por crianças versus estímulo à escrita. Então, Sérgio, é até engraçado.
nos últimos anos, a maioria dos hospitais que eu trabalhei era tudo digital. Computador, receita, atestado, tudo, né? E aí eu entrei em um serviço há pouco tempo, que por mais que o prontuário seja de online e digital, as receitas não tinha impressora na minha unidade, enfim, era tudo manual. Desde receita, atestado, e quando eu fui fazer a primeira receita, até eu dei uma freada e veio um choque de realidade. Eu não lembrava a última vez que eu tinha escrito, manuscrito alguma coisa, só digitando pelo celular, pelo computador. Então, assim, se até em nós, adultos, que nossa geração passou a infância inteira escrevendo sem parar, né? Escola, faculdade, era tudo na mão e na caneta, caderno grande e tudo. Imagina as crianças, que desde pequena elas já não têm essa necessidade. Agora sim, uma opinião minha sobre a vida moderna. Toda mudança, a vida está sempre mudando, e toda mudança muito importante causa um certo receio na gente. Isso, pegar um livro de história, você vai ver, e se entrevistar, você vai ver, as pessoas ficavam receosas com mudanças. E esse receio faz a gente pensar que as mudanças são necessariamente negativas. Será que são? Sim, com relação à escrita, realmente não sei. Não é minha opinião se é negativo ou não. Assustador é, inclusive, para mim. Mas será que realmente será um grande problema para a sociedade? Vide questão dinheiro em papel. Olha o quanto isso era fundamental há até 10, 15 anos atrás, e eu tenho certeza que dos nossos ouvintes, muitos aqui não foram em caixa eletrônico recente, não tiveram essa necessidade. Então, assim, realmente, o uso de tela influencia muito nessa questão da escrita. Isso pode ser um problema, sim, vamos saber no futuro, mas que isso está acontecendo, com certeza está. E, doutor, décadas atrás, a gente via nossos pais, nossos familiares comentando sobre não utilizar em excesso televisão. E hoje em dia a gente tem tablet, tem celular. Queria que o doutor explicasse, o doutor já até comentou ao longo da entrevista, brevemente, a diferença dos males se usado em excesso, né? A televisão para os dispositivos mais manuais e também a tela do computador normal, né? Que eventualmente é do tamanho de uma tela de um televisor. Qual a diferença dos males causados por uso em excesso desses dispositivos diferentes? Então, a primeira coisa que causa diferença, a televisão, assim como o uso da tela dependendo do uso, mas a televisão, apesar que hoje já está mudando um pouco, quase sempre é passivo. Você recebe o que está vindo ali. Não é você que comanda, diferente de alguns tablets, sei lá, dependendo do que você está usando, né? Você pode ligar na televisão no tablet. Então, assim, essa interação maior da criança ali causa alterações de imediatismo, ansiedade, essas coisas. Então, nisso, a televisão tem um prejuízo um pouco menor com relação ao tablet e celulares, a telas menores. Qual outro problema? É exatamente o tamanho da tela, porque um dos grandes problemas é a distância entre a tela e a visão. Então, assim, você manter 1,5 metro da televisão é muito mais fácil. Você manter 30 centímetros de um celular é difícil, até pra gente. Então, assim, a televisão tem essa outra vantagem de que ela fica um pouco mais longe. Mas lembrando, qualquer uma delas, quanto maior a tela que permita maior distância, menos prejuízo vai trazer. Então, assim, todos trazem prejuízo se usado em excesso de forma inadequada em horários inadequados, como discorremos aqui. Mas a televisão ainda tem essa pequena vantagem da questão da distância e de, teoricamente, causar menos ansiedade na criança do que alguns outros programas ou gadgets que você necessita ficar interagindo mais com ele. Doutor, para a gente encerrar, então, o que pode ser feito ou já está sendo estudado em termos de tecnologia para proteger a visão não só das crianças, mas adultos também, de forma que o dispositivo, o celular, o tablet, tenha algum protetor de tela? Eu lembro que em alguns computadores a gente pôde usar um protetor de tela na frente da tela para emitir menos luz. O doutor tem conhecimento a respeito de alguma nova tecnologia para coibir esse tipo de males à visão? Sim, algumas já existem, já estão em prática e as pessoas não usam por falta de conhecimento. Voltando lá àquela questão da educação da sociedade. Eu lembro desses protetores de tela. Meu primeiro computador, eu lembro que tinha aqueles negócios, era muito engraçado. Hoje em dia, muitas telas já vêm com aquele mecanismo embutido no próprio aparelho, né? Que vai evitar a emissão de alguns níveis de onda que causam mais mal. Lembrando que, assim, se ele evitar todas as ondas, a gente não enxerga nada. Então, ele não é 100%. Mas a maioria dos celulares meio que já vem.
Agora, uma outra funcionalidade que praticamente todos os celulares modernos já vêm e quase ninguém usa. Tem uma função, na marca do meu celular é um Bzinho, que é filtro de luz azul. A luz azul, ela agride muito, ela tem uma série de funções no olho negativas, assim, desde a questão da miopia, a envelhecimento precoce, né, a presbiopia, dá uma série de lesões, inclusive a estimulação da retina para aquela produção de cortisol e melatonina que eu expliquei a fisiologia lá no início. Então, assim, o que eu mesmo... E não é fácil fazer mudanças nem para gente. O que eu comecei a fazer no meu? Programei o meu celular para que sempre quando o sol se punha, ele já ativava esse modo. O celular fica com a tela amarelada, com a luz mais clara, fica parecendo envelhecido, parecendo que você está vendo um livro, alguma coisa envelhecida. É menos bonito para a visão? Olha, de certa forma é. Eu prefiro ver a imagem na luz branca. Como eu tenho conhecimento dos males e benefícios, quando eu coloco na balança, no início eu fiquei quase um ano usando dessa forma, de só ligar à noite, para eu ir me acostumando. Há menos de um mês, ele está 24 horas ligado, dos meus pais também já estão, meu pai também é médico, também me preocupa com saúde, expliquei para ele já se adaptou até antes de mim. Então, assim, isso já melhorou, eu já percebi mudança da minha qualidade do sono, porque, infelizmente, o que eu estou ensinando para os pais fazer para as crianças não é o que eu faço, não usar celular à noite, usar celular, parar de usar o celular ou qualquer tela 2 horas antes de dormir, que é o ideal para cada criança. No mínimo 2 horas antes de dormir, nada de celular, televisão, gadget, nada. Vai brincar com um livro, com um brinquedinho, com outra coisa. Então, assim, infelizmente eu não faço isso. Às vezes estou indo deitar, estou olhando no celular, resolvendo coisas já do trabalho do dia seguinte e a tela ali na frente. Então, assim, só de reduzir a luz azul usando esse filtro, já percebi uma melhora na qualidade do sono em mim. Lembrando que isso não tem valor científico, mas em mim já fiz. Então, testem os pais neles, que eles vão sentir essa diferença. Ficam 1 semana usando todo amarelo para ver que eles vão notar essa diferença. E aí fica mais fácil até para eles aderirem a algumas tecnologias como essa no uso dos filhos. Muito obrigado, Dr. Danilo de Moraes, pela participação no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado e no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar para a Ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê no próximo Cidadania. Um abraço.